Salve, salve, senhoras e senhores. Estamos aqui diretamente dos nossos estúdios da Cabanos TV com esse programa que já é um sucesso em Barcarena, Contraponto, programa de debate, de opinião. Convido você a participar com a gente. Comigo aqui mais uma vez ele, Jairo Castro, que já foi secretário da Secontec, Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Tecnologia, e empresário e um dos melhores, um dos mais capacitados aqui do nosso município. Jairo Castro, seja bem-vindo mais uma vez, meu jovem. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela lembrança, né? Tava até apagando isso já da minha lembrança. Aí eu faço só uma justa correção aqui, né? Na minha época era o Paulo Alcântara, que era o nosso prefeito, que esteve aqui. Ele fez o convite, o Vilaça fez o convite, o Paulo Alcântara continuou com o projeto. E nós estivemos, na época, era a Seicontur, né? Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Aí entregamos para o Marco Mendes, que é um excelente secretário, extremamente capacitado, né? Tá fazendo um belíssimo trabalho lá. Um abraço para o Marco Mendes. E aí agora ela se tornou, agora não, né? Lá no início, quando o Marco Mendes entrou, ela se tornou em Secretaria de Indústria, Comércio e Tecnologia. Exatamente. E nós estamos com ele aqui, mais uma vez, meu amigo parceiro, ex-vereador do município, ex-diretor-presidente da ACEP, Agência Reguladora Serviços Públicos aqui de Barcarena. Seja mais uma vez muito bem-vindo, meu amigo, e também professor, né? Isso. Obrigado, boa tarde a todos e um excelente programa. E ex-vereador. Ex-vereador, eu comecei dizendo que é ex-vereador. Foi. E um dos melhores, viu? Diga-se de passagem. Obrigado. Vamos falar aqui um pouco das nossas pautas aqui, tudo que vai rolar aqui. Vamos lá, vamos começar aqui. A Europa e a União Euroasiática, esse nome é bem complicado. 30 países restringem compras de frango no Brasil, tá? O nosso segundo tema é França quer construir um presídio de segurança máxima na Amazônia. E nós estamos já aí chegando na COP30, falar muito sobre a Amazônia, né? Sim. E a outra, Justiça Federal abriu prazo de 20 dias para a União se manifestar sobre os gastos da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. E nós vamos falar também do novo técnico que chegou já na seleção. Lembrando a você que no dia 5 já tem o primeiro jogo da seleção contra o Equador, né? Então, esses são os nossos destaques de hoje. Mas vamos rapidinho, por um rápido comercial, um minutinho, a gente já volta valendo. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist. Bem-vindos à Pizzaria e Restaurante Lisboa. Todos os dias, buffet completo de almoço, preparado com ingredientes de qualidade que valorizam a nossa culinária. Nossas pizzas são preparadas pensando em cada detalhe para garantir sempre o melhor sabor. E não deixe de provar também nosso sorvete artesanal, com os mais variados sabores. Todas as terças, nosso tradicional rodízio, e às quartas, o nosso happy hour com os melhores drinks, música ao vivo e petiscos e pratos especiais. Este é o lugar perfeito para reunir com quem você ama e celebrar todas as comemorações. Pizzaria e Restaurante Lisboa, uma experiência para todos os sentidos. Você sabe quem dita o ritmo do mercado? Quem inova, quem lidera, quem entrega mais. Na Búfalo Brasil, somos a única do Norte com máquina automática industrial de alambrado. Há 5 anos, cercamos com tecnologia, agilidade e compromisso real com a segurança. Búfalo Brasil, onde a inovação cerca, o mercado segue. No Açougue do Fumaça você encontra carnes frescas e selecionadas, cortes nobres e tudo para o seu churrasco. E tem mais! No nosso mercadinho tem de tudo: enlatados, molhos, pães, frios, vinhos e bebidas bem geladas. Qualidade, variedade e praticidade num só lugar. Açougue do Fumaça. Muito mais que carne, é confiança no seu dia a dia. Nas lojas Nacional Barcarena, que conta agora com sua marca de fabricação própria Mari Benfica, você encontra calçados masculinos, femininos e infantis, bolsas, relógios, óculos de sol, roupas para todas as ocasiões, chinelos, sandálias e artigos esportivos. Tudo
com variedade, estilo e aquele precinho especial. Lojas Nacional Barcarena. Aqui você encontra tudo o que você precisa. É isso aí, gente. Voltando aqui à nossa programação, Contraponto, mais uma vez, programa de debate, opinião, fica aqui na nossa grade de programação da Cabanos TV, que inclusive o JC News começa no dia 2, nosso jornal valendo. Abre a principal para mim rapidinho. Vamos lá. Foi arrebatado e voltou o nosso amigo Paulo Elídio, que está aqui agora comigo do meu lado. Ele que é radialista, ele que é narrador esportivo, já passou por um monte de televisão e agora está aqui com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. E ele que foi rei agora, né? Atleta. Foi coroado rei agora. Atleta na atualidade. Búfalo Man, aqui de Barcarena, que em primeiro lugar, o cara que, pô, tá quase com 60 anos ganhando campeonato direto aí. Peguei pesado ou não? Não, vou chegar lá, falta só 6 anos. Pronto. Mas, meu irmão, tu já tá do meio-dia pra tarde, todo mundo aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo Paulo Elídio. Valeu, Salomão, valeu você, muito obrigado. Jairo, Franklin, Remo Paysandu do lado aqui, é muito bom. Ituna. Muito legal mesmo. Tá bom, vamos lá, vamos começar aqui a nossa programação. Eu só queria, antes de começar valendo aqui, eu queria só falar que chegou uma reportagem para mim agora recente. Eu queria compartilhar com a Vossa Senhoria, mas é só uma introdução aqui, porque como ele ainda está sendo investigado, que é o senador Beto Faro, está sendo caçado aí, tá? Mas eu quero fazer essa entra aqui para a gente levar isso para o próximo programa. Bora ver o que vai dar. Como ainda foi dado início ainda nessa cassação e tal. Então o senador Beto Faro, que ele é do PT, e aí vamos ver o que vai acontecer, o desenrolar, e na semana que vem a gente vai tratar um pouco desse assunto aí, né? Então vamos lá para a nossa pauta de hoje. Tá ali a nossa pauta já. A União... como é que tá ali? A União Asiática? Não entendi muito como é que tu colocou ali. Asiática. Tá, vamos lá. Euroasiática. Euroasiática. Na verdade é a Europa como um todo. E a Ásia. Tá? E a Ásia também, como a China, por exemplo. E mais 30 países não estão comprando mais o frango do nosso país por conta da gripe aviária, né? Então isso deve estar trazendo aí um prejuízo gigantesco para o Brasil, apesar de que ali o primeiro estado do Brasil que foi identificado foi no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Né? E só que o que eu senti, não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa, é que, por exemplo, deixou de sair daqui não sei quantos milhões de quilos ou frango para esses países. Mas a gente não sentiu, e no nosso país continua se vendendo e muito frango, e eu não vi nem abaixar o valor do quilo do frango, né? Eu, por exemplo, eu compro peito de frango, eu não compro frango inteiro, mas eu compro peito de frango e continua naqueles valores lá de 22, 23, 24, até 25, 27 reais o quilo na bandeja do frango no supermercado. Então isso aí não mudou nada pra gente aqui. E eles não estão aceitando por conta da gripe aviária, né? Então... se lá não estão aceitando, por que continua vendendo no Brasil? E qual o risco disso? O risco sanitário das pessoas serem infectadas com a gripe, com risco de morte. Aí eu começo aqui vou começar pelo nosso amigo Franklin Costa. Qual é a sua opinião quanto a respeito desse assunto, meu amigo? Bom, primeiramente é dizer que isso faz parte de um protocolo internacional. E o Brasil sabe muito bem que todas as vezes que existe uma suspeita, né, a Anvisa entra na jogada e aí começa a fazer todos os estudos, né? Inclusive, digamos assim, essa fazenda de frango em especial é em Porto Alegre, né? No estado de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Na região ali próximo a Porto Alegre. Então, entra nesse protocolo de segurança e com isso as exportações elas são praticamente podem ser canceladas pelos países compradores do nosso frango. E aí iniciou pela China e já passou para mais de 30 países, né? Isso deixa a balança comercial realmente numa situação delicada
mas isso faz parte do procedimento das normas de segurança, e o Brasil agora, através da Anvisa, tem que fazer todos os estudos e dar as respostas para esses países compradores do nosso frango, que realmente houve um foco, e esse foco foi controlado e aquilo foi sanado. Para isso também, esses países eles têm o direito, de vir em solo brasileiro com os seus técnicos e verificar em loco se realmente houve, né, se cumpriu todas essas exigências internacionais, porque isso aí é padronização, né? E mediante isso, por mais que o nosso Ministério da Saúde, da Agricultura e também da Saúde voltem a dizer que não houve contaminação humana, que é o que dizem hoje, né? Que não houve contaminação humana dentro do nosso país, então não há risco de contaminação, né? Que foi um problema identificado, e logo que foi identificado ele foi ali sanado, né? E revelado propositalmente, Perfeito. né? Pelo patamar de segurança que exige nessas transações internacionais. E aí já existem alguns países que estão agendando visita em loco, né, no Rio Grande do Sul, e para verificar se realmente o Estado brasileiro está cumprindo todas as regras sanitárias de combate, de diagnose de todos esses frangos, porque aí o que acontece? Não é apenas as fezes, aí a gente recolhe pedaço de pulmão, pedaço do coração, pele, tudo isso é testado dentro de um laboratório com a mais alta tecnologia e segurança, né? E aí é verificado realmente se houve essa exatidão dessa suspeita da gripe, né? Perfeito. E quem foi, digamos assim, o público, né, dentro da granja que foi alcançado. Geralmente eles trabalham com incineração de frangos, né? Pega tudo, faz a incineração, e aí é a forma mais rápida que tem de se resolver a questão. E aí fica realmente essa questão que a Anvisa passa para a nossa população brasileira, tranquilizando que não houve contaminação humana e que não há risco à saúde sanitária dentro do nosso país. Beleza, essa é uma nota aqui do G1 e diz assim: desde que o Brasil registrou o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial, há uma semana mais de 20 países do bloco, como China e a União Europeia, prepararam de receber o frango nacional. Aí bem aqui ele diz assim mesmo: mas alguns países, perdão, aqui não, tá aqui. Só que alguns países, eles só não estão comprando frango que estão sendo produzido lá no Rio Grande do Sul. Alguns países, mas de alguma parte do Brasil estão. E diz assim também: o impacto é muito grande no Brasil, afinal de contas o Brasil é o maior produtor exportador de frangos do mundo. Isso. Né? Por mais que tenha acontecido um fato isolado no Rio Grande do Sul, o Brasil ele tem um tamanho continental. O nosso país ele é gigantesco, né? E aí não tem como generalizar. Mas na cadeia internacional eles fazem isso, né? Simplesmente como norma de segurança mesmo internacional, e aí se cumpre todo esse faz com que o Brasil tenha mais cuidado na manipulação de toda essa carne de frango que é comercializada, tanto a nível internacional como também doméstico. Beleza. Jairo, tua opinião? Vamos lá. Tem alguns fatores a serem considerados aí, né? Primeiro, tudo que o Franco falou está alinhado com o que eu penso a respeito dessa tratativa, né? Anvisa, laboratórios competentes, visitas internacionais para verificar em loco o que aconteceu de fato. Mas o que prejudica também o Brasil, por uma parte, acho que por todas as partes isso é bom, mas tem um lado que pesa contra o Brasil, é que quando qualquer produto brasileiro lá fora, a gente exporta qualquer produto brasileiro, recebe o selo do Brasil, né? Não recebe o selo do Estado, recebe o selo do Brasil, né? No final, saiu do Brasil. Então, esses consumidores, esses países consumidores, eles não entendem muito essa geografia do Brasil, né? Que nós temos aqui todos os climas num único país. Todos os climas. E aí, quando você olha para um produto que é criado ou produzido lá no Rio Grande do Sul, eles não conseguem desassociar de um produto produzido aqui no Pará. Tanto que quando acontece, por exemplo, do nosso rebanho
bovino, né, de uma contaminação, de qualquer coisa, vaca louca, qualquer coisa disso assim, afeta todo o rebanho brasileiro. E o rebanho do Pará não tem nada a ver com o rebanho, por exemplo, do Pantanal, né? Então, quando recebe o selo do Brasil, aí a gente olha assim e diz assim, realmente eles vão bloquear tudo, né? Embora uma criação não tenha a ver com a outra. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles criam frangos lá com um tipo de alimento diferente do tipo do norte. A temperatura que eles fazem para que esse frango cresça rapidamente, né, é diferente da temperatura da produção do norte. O lado bom disso tudo é que é exatamente isso que pode acontecer, né? Nós precisamos melhorar a sistemática, os protocolos, para que se evite ao máximo disso ser recorrente no Brasil, porque o Brasil precisa dessas exportações, né? Isso mexe com a nossa balança comercial, isso gera um déficit muito grande. O que me estranha disso tudo é ainda não ter baixado o preço do frango. Mas, com certeza absoluta, se esse bloqueio continuar, né, a tendência é que esse frango baixe aqui, porque a Anvisa está de olho, a Anvisa consegue separar, a Anvisa é um olhar de dentro para dentro, né, de fora para dentro, conhece as particularidades, as peculiaridades de cada estado, né, e o formato de produção, e conhecendo isso, ela sabe muito bem isolar, diz assim, esse aqui não, por segurança, né, enquanto se detecta a origem disso, a recorrência disso, porque... e consegue separar e proteger o próprio mercado interno, né? O que eu sei é que cada estado ele tem uma autossuficiência de produção de frango para o seu mercado interno. Então isso também, né, acaba ajudando de alguma forma o Brasil. Imagina que, por exemplo, todo o país dependa de uma safra de uva do Rio Grande do Sul, né? E aí aconteça uma catástrofe, que Deus livre, mais uma catástrofe natural lá, que abale toda a estrutura de produção de uva. Nós vamos ser afetados aqui porque aqui a gente não produz uva, né? Mas no caso de frango, no caso de algumas produções do Brasil, a gente não tem esse problema. Então eu acho que daqui a pouco, né, a gente torce para que seja resolvido isso, mas se não for resolvido, a gente vai ter sim uma queda no preço do frango em todo o Brasil. O que nos traz assim uma tristeza muito grande, como tu falou e lembrou, né, da catástrofe que houve em Rio Grande do Sul recentemente, teve um prejuízo gigantesco, inclusive até hoje pessoas morando fora das suas casas, né? Mais de, não lembro quantas mil pessoas ficaram sem as suas moradias. E como se não fosse tudo, vem um problema como esse, que também vai trazer um prejuízo para o estado do Rio Grande do Sul, que vai ser dinheiro, que vai deixar de entrar, porque os frangos não estão inclusive saindo. É uma das vocações do estado, né? Então é muito triste. Quero te ouvir também, meu amigo Paulo Elídio, com relação à sua opinião, com relação a essa... A questão da gripe que foi detectada, pode-se dizer que foi um caso isolado, porque não foi todo... a criação. Foram ali 7, 10 que foram detectadas, né? E o Ministério da Agricultura, ela tomou as providências, né? Aí, mas aconteceu em Santa Catarina, aconteceu no Ceará, aconteceu em 4 estados no Tocantins, mas só foram, todo caso, 4, 5. Então, por isso que não teve eles seguraram, né, a produção e não colocaram, não despejaram no mercado. Por isso que não baixou o preço no mercado interno, né? Então foram detectados, a China já mandou a sua comissão, a China provavelmente já vai tirar, e a China tirando, os outros países todos tiram. E buscaram o isolamento do Rio Grande do Sul, foi uma granja só, não é toda a produção do Rio Grande do Sul, foi isolada aquela granja, foi detectado 7 aves, 10 aves, já foi todos isolados, como o Frank frisou que tem a incineração. Aí foi feito, antes de fazer isso, saber de onde surgiu essa bactéria da gripe, né? Então o trabalho todo é feito. Então eu acredito que essa barreira que está restringindo a exportação para os países da Europa e da Ásia provavelmente na próxima semana já cai, e os produtores que produzem os frangos no Brasil, né, vão voltar a exportar normalmente. Vai passar aí pelos portos de Santos, no Brasil, aqui no nossa Barcarena, que a gente passa aqui os gados todinho que vai para a Europa, para a Ásia, né? Então, teve a do gado também. E foi rapidinho que foi sanado isso aí, não teve um impacto tão grande assim na economia. Mas que causa preocupação, sim, tem uma preocupação muito grande nisso aí, mas o Brasil sempre está preparado para combater
em todos os governos, porque isso não é do governo A, governo B. Em todos os governos acontece, mas rapidamente o Ministério da Agricultura e seus técnicos, eles resolvem isso. Perfeito, eu acho que esse assunto aí a gente não tem muita coisa para falar, Isso. né? A gente Tem uma questão que o Paulo Elídio levantou, não quero estender o assunto, mas é bem interessante a gente avaliar. A questão das especulações de mercado também, né? Pode prestar atenção que todas as vezes, se a gente observar, todas as vezes que o Brasil se torna ainda mais forte no mercado internacional com alguma em alguma vocação, tipo agricultura, né, safra recorde, sempre, se você observar na história, sempre tem alguma coisinha ali, entendeu? De alguém, de algum país que faz uma sanção, que faz um bloqueiozinho ali. Só que, por outro lado, aí a gente precisa ficar de olho nessa história, né, das especulações, porque tem outros mercados querendo fornecer frango para a China. Por outro lado, nenhum outro país consegue fornecer uma quantidade tão grande que atenda às demandas desses países. Então, permanecer com esse bloqueio, nem para os países que bloqueiam é interessante. E é mais interessante, Salomão, é que o Brasil está preparado, né? Ele está preparado com seus técnicos, com o Ministério da Agricultura, com a Anvisa. Nós temos órgãos que são independentes do governo, que é exatamente para fiscalizar. E os países exportadores, eles bancam esses órgãos e eles estão em contato 24 horas, é monitoramento, é via satélite, então todo mundo tem um contato muito grande. E o Brasil já mostrou, através dos nossos pesquisadores, que nós temos muitos profissionais competentes nesse ramo aí. Então nós iremos, assim como a gente saiu do gado, que não demorou nem um mês, que afeta muito mais do que o frango, né? Mas o frango, provavelmente, semana que vem, a gente já está tudo ok, as exportações. Assim seja. Assim seja, que aconteça isso de fato. Deixa eu mudar um pouco de assunto aqui, vamos falar um pouco em relação a uma nota também que saiu no G1, né? A gente pensa até que está fazendo o papel da Globo aqui, mas não é, porque estão trazendo até umas coisas interessantes. Está no UOL também, né? Então, vamos lá, saiu também no UOL. França planeja a prisão de segurança máxima na Amazônia para traficantes e radicais islâmicos. Por que a Amazônia? Tanto lugar para fazer. Já tem aquele país lá, como é que chama? Lá onde tem aquela Guatemala? melhor... Não, que tem a melhor cadeia, que o presidente está até comentando. Não, Guatemala. Guatemala. Não é Guatemala, não. Guantánamo? Não, é lá do presidente de Nicarágua. El Salvador. El Salvador tem a Salvador. prisão de segurança máxima, é a melhor do mundo hoje. Acabou que entra lá, não sai nunca mais. Não sai mesmo. É entrar e não sair. Eu acho que a gente quer usar a Amazônia para botar esse pessoal que não é muito bom da cabeça lá. Mas eu quero ouvir qual é a opinião de vocês. Vou começar agora com o Paulo Elídio. O que tu acha, Paulo Elídio, dessa construção, né, na fronteira com o Brasil e outros países aqui? O que tu acha que pode trazer para a gente de benefício ou de malefícios, né? Benefício não tem, né? Benefício não tem. A França quer usar uma parte dela, que fica ali na fronteira com o Brasil, né, que é a Guiana Francesa, e para tentar fazer esse freio de segurança para colocar os radicais islâmicos e outros e tantos outros, né? O Brasil não tem benefício nenhum, porque que benefício a gente vai ter? Economicamente, desenvolvimento, não vai ter nada disso. E o Brasil sempre ele foi tido como um país independente referente a essas questões máximas, né? Até triste a gente ver o presidente tomando partido de A e B, porque o Brasil nunca teve isso. Agora saiu até essa notícia sobre a questão dos espiões russos que estão pegando passaporte. Por quê? O passaporte brasileiro, quando apresenta do Brasil, todo mundo fica tranquilo. Ah, o Brasil tá. Aí os russos, sabendo disso, vieram para o Brasil, pegaram os passaportes, dizendo que era um brasileiro para trabalhar como espionagem, para você ver só. Então, porque o nosso país nunca foi envolvido. Aí vem essa notícia da França, do ministro da França, dizendo que quer fazer um presídio na Amazônia. Aí quando vem a Amazônia, a gente imagina logo o quê? O Amazonas. Manaus e Pará. Manaus e Pará. Não, a Amazônia tem ali na Guiana Francesa. É gigantesco. Né? Então a Guiana Francesa tem ali a divisória com o Brasil, né? Então ele quer fazer na Guiana Francesa, que é a Amazônia, mas não é a Amazônia o estado do Amazonas, né? A gente fica logo assim, isso aqui vai acontecer. Não, é lá na Amazônia, mas na Guiana Francesa. Né? Fica ali na fronteira, então não tem tanto, não afeta tanto o país assim diretamente. Quando a gente fala em Amazônia, a gente pensa o quê? Pará e o Amazonas. Exatamente. Eu vou pedir um negócio para vocês, que sempre que a gente for conversar aqui,
a gente não vai direcionar para a pessoa que vai estar respondendo, a gente tem que estar olhando para a câmera principal ali, tá? O pessoal quer olhar na bolota do nosso olho, quem está ali. Tá? Então eu vou passar agora aqui para o meu amigo Franklin Costa, falar com relação a esse presídio de segurança máxima, Sim. onde já explicou muito bem onde é que vai ser. Uhum. Né? Tem um ex-presidente que falava que bandido bom é bandido morto. Qual é a tua opinião com relação ao presídio e essa frase? Rapaz, o grande problema é quem julga, né? Então, o julgamento passa por diversas interpretações. Então, às vezes, existe N situações de interpretação que acaba fazendo justiça e outros acabam fazendo muitas injustiças. Então, se tudo se resolvesse a ferro e fogo, já se passou, né? Tempo da pedra lascada. Então, a gente não pode retroagir com pensamentos retrógrados dessa maneira. Né? Esse radicalismo todo não faz bem para ninguém. Acho que muito menos para ele, porque agora está pagando a própria língua. No entanto, em relação a essa prisão de segurança máxima na Amazônia, dizer que essa Amazônia, outrora, antigamente já fez parte do Brasil. Né? Então, vocês sabem que o Brasil ele foi colonizado por português, por holandês, por francês, e devido a todas aquelas questões das guerras internas e tudo mais, e o Brasil conseguiu expulsar muito desses colonizadores, lá nessa região é possessão francesa, né? Então, a Guiana Francesa é possessão francesa, lá existe toda a legislação francesa que acontece lá no Kourou, lá em Cayena, em toda essa região. Tanto é que nessa região aí também existe algo que não existe aqui no Brasil. Existe uma base, né, de lançamento de foguetes no Kourou, que também fica dentro da Amazônia, né, que hoje não é mais possessão brasileira, e sim possessão francesa. E lá eles têm autoridade máxima, né? Zona do Euro também, que funciona em toda essa região, que faz limite ali com o estado do Amapá, e ali mais precisamente ali com o Iapoque, né? Quem anda ali para aquela região ali que passa ali Tartarugal Grande, Tartarugalzinho, e aí chega no Iapoque, e aí é a fronteira que vai para Georgetown, e aí chega lá na região de Cayena, na Guiana Francesa. Então o governo francês ele tem toda a autoridade máxima de poder fazer. Em relação, são 500, essa prisão serão 500 vagas para colocar aquelas pessoas da mais alta letalidade, né, ali. Seja ele pessoas que vêm do islamismo, né, que são os radicais, né, e também traficantes, né, pessoas que realmente conseguem fazer todo um malefício à sociedade francesa. E aí entra realmente a grande polêmica, né, que aqui já foi desvendada aqui pelo Paulo Elídio, que quando fala Amazônia a gente pensa que é Pará, que é justamente ali por Manaus, né, Belém e tudo mais. Então a gente tem realmente a nossa grande parte da Amazônia, assim, que é propriedade do nosso povo, da nossa gente, sobre a hegemonia do Brasil, mas também existe essa possessão francesa lá nessa região da Guiana Francesa, né, e que é muito conhecida pelos brasileiros. Inclusive existem muitos brasileiros que residem lá, que trabalham lá e às vezes migram diariamente, né, ali nessa região de Georgetown para o Iapoque e para o próprio Amapá, Suriname. Então é uma região muito rica em ouro, é uma região privilegiada também, né, que também tem uma costa oceânica muito boa, tanto é que é utilizada pelos navios franceses para fazer esse transporte. Já existe também investimento francês para que pontes de Cayena até o Brasil. Hoje, quem mora lá, os franceses que residem lá, podem vir até o Brasil. Tem um tratado entre o Brasil e a França de alguns anos para que possa chegar esse livre comércio entre esses países, né? No entanto, o Brasil não conseguiu avançar a sua infraestrutura para se chegar até lá. No entanto, a França há muitos anos já fez a parte dela, já construiu, já chegou no território brasileiro. Então eles têm assim, através por terra, né, as pontes que foram erguidas, o francês consegue chegar até o Brasil de uma maneira tranquila. Beleza? Beleza. A gente tem que ser mais sucinto, hein, com a nossa resposta. Senão daqui a pouco a gente vai sair daqui meia-noite, tu vai para Belém ainda. Dá uma aula de possessão, né? Francesa, né? Antes do Jairo
se posicionar, eu quero ver, tá? Só ler rapidinho aqui o nosso chat, tá? Só mesmo o pessoal dando aqui, a Paula Cristina dando boa tarde, a Socorro que é a Help dando também boa tarde. O Alan Santiago disse boa tarde, jovem, nosso querido amigo Franklin de Tupanema. Obrigado, jovem. Beleza? Luiz Otávio, muito obrigado, meu irmão. Roberto Viana, quem sabe quem é o Roberto Viana aí? Lobo Dourado. Pronto, é o nosso secretário de esporte. Não, é o Pedro Moura. É o Pedro Moura, Pedro perdão. Moura, Inclusive está ao vivo lá, vendo o nosso programa, já me deu aqui, pediu até para você dar um alô que todas as eu terças passei e daqui, quintas, passei viu? aqui. Terças e quintas. Às 17 horas tem rodada do Sessentão lá no estádio municipal. Pronto, foi dado o recado, meu amigo. Pedrinho, Jesus te ama, eu também. Cadê aqui? Alan Santiago já falou, Luiz Otávio, boa tarde, meu amigo. Roberto Viana, boa tarde. Yuri Takada, muito obrigado, meu amigo, pela tua participação. E o Marco Mendes está aqui dizendo assim mesmo. Paulo Elídio, tornozelo de aço, moleque. Porque tu tava bronqueado e voltou, ganhou. Vou te falar, tu é o cara mesmo. Quero mandar um beijo para minha neta também que está assistindo a gente, a Laura. Um beijo, minha neta. Olha aí, eu sou até avô, meu irmão. Vocês nem tu não tem neta, tu tem neta. Eu não tenho cabelo branco. Ah, isso é? E eu nem cabelo. Vocês têm? Eu tenho 2. Eu não tenho nem netos. cabelo, quanto mais Poxa. branco. Marco, beijo também para ti, meu amigo. O Fabrício está aqui também. Grande programa, muito obrigado. Laerte Amaral, boa tarde, meu amigo. Muito obrigado pela tua participação com a gente. Mande aí a sua pergunta aí, tá? Fique à vontade. Vamos Salomão, lá, pode falar. Uma das perguntas que sempre que eu estou de cabeça baixa verificando aqui, porque quando a gente manda na transmissão, né, para aumentar a nossa audiência, as pessoas perguntam, eu não estou conseguindo fazer um comentário, não consigo fazer uma pergunta. Diga como é que se faz. Vamos lá, meu amigo, para você poder fazer um comentário aqui e entrar no nosso chat, escrever, você tem que estar inscrito no canal. Tem lá, está escrito assim mesmo, inscreva-se. Clique em cima, depois você escrever que você olhar o programa, gostou, deixa o seu like, tá? E você pode também acompanhar a gente lá pelo @CabanosTV lá no Instagram, tá? Segue a gente, agora a gente está também no Facebook e no TikTok, tá? Então a gente está em todas as plataformas de mídias possíveis, né? Inclusive a gente tem aqui o Barcarena... Faltou agora aqui. Portal Barcarena, perdão. Portal Barcarena, que também é a nossa ponte aqui, a nossa base de informações também, vem muito de lá, porque afinal de contas tem que respeitar, né, o Portal Barcarena, que já está consolidado no nosso município. É isso? É isso aí. Portal Barcarena é focado em notícias de Barcarena ou pertinentes ao município, né? E digo mais, é o que mais tem empregado os jovens e a mão de obra barcarenense. Só perdeu para aquele evento que teve lá no ginásio, né? Que foi empregado quase 500 pessoas foram pedidas. Só perdeu para eles, mas por pouco, hein? Mas lá o poder é bem maior, né? É um pouquinho maior, né? Mas se você quiser saber, vaga de emprego, Jário Castro, todas as quintas-feiras, né? Todas as quintas-feiras. Daqui a pouco você vai gravar isso. Saindo daqui já grava as novas vagas e tem muitas vagas de emprego boas lá, viu? Agora. E lembrando que vaga de emprego também vai ter no jornal, hein? Também, né? Vai estar lá no nosso jornal que começa no dia 2, JC News. Se prepare. Vamos lá. Quero te ouvir agora a tua opinião com relação a essa cadeia, essa prisão de segurança máxima lá na Amazônia, que já foi do Brasil, na Amazônia, que é aqui do lado. Querendo ou não, o cara foge de lá, se for que nem a lá do El Salvador, que lá ninguém foge, nunca fugiu ninguém de El Salvador, tá? Agora a vida que os caras têm lá, meu irmão. O que eu acho interessante dessa prisão lá, que aí eu também concordo, é porque lá o cara começa a valorizar mesmo, né? Porque lá o cara não tem dia para pegar sol, não tem dia para pegar chuva, o negócio lá pega. Né? E qual é a tua opinião, Jário, com relação a essa cadeia de segurança máxima aí? Eu dei um pouco de água aqui pro Frank, porque o Frank ele tem a mania de ser inteligente, magnífico, né? É uma virtude do Frank. E aí nós vamos causar uma polêmicazinha aqui, que é para dar mais audiência. É isso aí, vamos lá. Meta ficha. Vamos lá. O Frank ele tem umas falas assim que se tu não observar, não estiver atento, ele vai deixando o recado dele, entendeu? E dando aquelas alfinetadas, né, legais. Ele deixa a mensagem subliminar. É rápido, entendeu? Então se tu não estiver ligado, tu perde a passagem. E aí eu tô meio ligado aqui, né, nas falas de todo mundo, e ele já sabe até do que eu tô falando. Mas vamos lá, questão da segurança, presídio de segurança máxima na Amazônia.
Bandido bom é bandido morto ou não? Essa frase aí, eu vou pegar isso aí, tá? Eu vou pegar isso aí. Penaliza, né? Vamos lá. Bandido bom, bandido morto foi uma fala do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Que inclusive ele arregimentou um grupo muito grande de adeptos que concordam com esse bordão. Com essa fala, né? Com essa pregação dele, com essa certeza que ele tem do que ele está falando lá. Isso foi uma boa parte também de discurso de campanha dele, né? Tanto que ele chegou à presidência. E aí, ouvindo aqui a fala do meu amigo Franklin, né? E disse assim, inclusive, ele está pagando o preço, por isso que ele tem que ser rápido para ouvir o Franklin, senão tu perde a ideia, né? Você está pagando pela fala dele, né? Agora, disse assim, olha, ele não está pagando porque ele não foi condenado em 3 instâncias, ele ainda está num processo, né? E não tem nenhuma acusação ainda confirmada e ele não está pagando, ele está livre ali fazendo a sua defesa, né, dos muitos ataques de várias partes da justiça, que eu não vou citar aqui porque eu não me sinto à vontade para citar. Mas ele não está pagando, não foi preso nenhuma vez, não passou 530 dias na prisão, né? Então ele está livre, tá? Só para registrar isso daí. Tá? Não foi condenado em 3 instâncias, não teve pena ampliada ainda, então uma série de coisas aí que a gente precisa reconsiderar, só para causar polêmica. Mas vamos lá, o Presídio de Segurança Máxima na Amazônia tem 2 olhares, tá? Um que a gente precisa entender que local é esse da Amazônia, que já foi muito bem descrito aqui, né? Lá na Guiana Francesa, que também faz parte da Amazônia, Amazônia brasileira, Amazônia colombiana, Amazônia, todas as Amazônias, né? Que contemplam o nosso continente aqui. Não tem nada a ver com o Brasil. Ele está mais localizado perto do Suriname do que propriamente do Brasil também. Agora, por que escolheram a Amazônia? Porque realmente na Guiana Francesa tem pouca representatividade para o território francês. Então eles estão buscando uma maneira, na minha visão, né, uma visão de futuro, de ocupar território. E aí traz uma ideia como essa, que para eles é muito bom. Para nós, não sei se porque depende aí também, eu vou pegar uma outra fala aqui muito consistente do Franklin, né? Depende de quem julga, porque dependendo de quem julga, você tem uma Bíblia, mas você tem 357 mil religiões em cima da Bíblia. Você tem uma Constituição e você tem várias interpretações da Constituição. Então o problema está aí exatamente em como interpretar essa lei. Aí eu concordo com o Franklin. Quem vai para lá, né? E aí uma outra coisa que me preocupa também nessa questão da segurança desse presídio é que eu peguei aqui, ó, na Gazeta do Povo, eles dizem o seguinte, ó, tem 500 vagas previstas, 60 serão reservadas para extremistas, tá, e traficantes. Bom, quem vai julgar o que é extremista? Não é quem é o que é extremista. Entendeu? Qual é o parâmetro que vai ser dado para colocar ali nessas 60 vagas cativas, né, que estão reservando lá no projeto? Quem é extremista? É isso que eu acho que a gente precisa preocupar, né? Porque, de repente, o que é extremista para alguém pode não ser para o outro. E isso aqui me preocupa. Caramba, aí tu pegou pesado, hein? Aí tu pegou pesado. O que nós estamos vivendo hoje é mais ou menos isso. A gente não sabe quem é e quem não é. Quem vai dizer? Quem vai dizer, exatamente. Então, porque todo mundo fala que tem uma extrema esquerda e uma extrema direita, e agora ninguém vai saber que, de fato, e teve um cidadão que esteve aqui entre nós e falou que não existe nem extrema esquerda nem extrema direita. O que existe... Só lembrando que é para quem cometer crime contra a França, não é contra o Brasil. Quem vai para lá não vai ser quem cometeu o crime no Brasil. Isso. É quem cometeu... Porque essa prisão é francesa. Vai ser construído em território francês. Perfeito. Então, quem cometeu o crime lá na França, aí vai ser direcionado para esse presídio. Agora, reservar para os extremistas, a justiça francesa que vai ver lá quem... Quando o Frank falou que vai depender quem vai julgar, são os franceses, porque é o crime cometido contra a França. Nós tem 500 mil vagas, né? Não, 500 vagas. Então, quem quiser ir para lá, fique à vontade. Que vai, eu não pretendo nem passar por perto. Mas olha, parece ser simples e distante da gente, mas vamos lá. Vamos supor, vou fazer suposições, tá? Agora, vamos supor, Paulo, que nós peguemos essa ideia e copiemos essa ideia para o Brasil, por exemplo. Que o Brasil sempre faz isso, copia a França, exatamente, a Europa. Copia, né? A França. Tá, vamos lá. Quem é que vai decidir na França o que é extremismo? Vamos lá, o Islã. Para quem é praticante do islamismo, aquilo não é extremismo, né? Então, se eu tiver juízes islâmicos ou associados ao Islã, na corte francesa, entendeu? E se eu tiver a extrema
a extrema-direita, quem vai preso são os extrema-esquerda. Se eu tiver a extrema-esquerda, quem vai preso são a extrema-direita. Então, é essa... Assim, a construção do presídio, sabe? Não vai fazer muita diferença. 500 vagas não vai fazer muita diferença. Assim, ó, vamos lá. Outros crimes vão ser colocados lá de alta periculosidade. Pessoas que querem realmente, né, fazer o mal. Mas a minha preocupação de toda essa história aí é quem vai definir o que é extremo. Porque, de repente, eu como defensor de... Vou pegar uma coisa básica aqui do meu cotidiano, tá? Eu sou guardador do sábado. Predominantemente, o mundo cristão é guardador do domingo. E eu vou me tornar um extremo e vou para lá? Porque eu sou extremista? Pegou pesado agora. Sabe que essa questão do sábado aí é um negócio que é polêmico. Então a gente não vai entrar nesse tema. Poderíamos debater isso aqui um dia. Quer audiência, né? Quer audiência. A gente vai aqui para um rápido comercial, mas antes disso, eu quero mandar mais uma vez, põe aqui na câmera 1, na câmera 2, na verdade, para mim, rapidinho, que eu quero mandar um beijo para a Laura, que está assistindo esse programa, minha neta maravilhosa, filha, te amo, vovô tá chegando aí. Mês que vem nós vamos estar juntinhos, tá? Se prepare. Beijo. Lá de Curitiba, olha só que coisa boa. Tá assistindo a gente lá de Curitiba. Beijo, minha neta. Vamos pro rápido comercial, daqui a pouco a gente volta. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist. Bem-vindos à Pizzaria e Restaurante Lisboa. Todos os dias, buffet completo de almoço, preparado com ingredientes de qualidade que valorizam a nossa culinária. Nossas pizzas são preparadas pensando em cada detalhe para garantir sempre o melhor sabor. E não deixe de provar também nosso sorvete artesanal, com os mais variados sabores. Todas as terças, nosso tradicional rodízio. E às quartas, o nosso happy hour com os melhores drinks, música ao vivo e petiscos e pratos especiais. Este é o lugar perfeito para reunir com quem você ama e celebrar todas as comemorações. Pizzaria e Restaurante Lisboa, uma experiência para todos os sentidos. Você sabe quem dita o ritmo do mercado? Quem inova, quem lidera, quem entrega mais. Na Búfalo Brasil, somos a única do Norte com máquina automática industrial de alambrado. Há 5 anos, cercamos com tecnologia, agilidade e compromisso real com a segurança. Búfalo Brasil, onde a inovação cerca, o mercado segue. No açougue do Fumaça você encontra carnes frescas e selecionadas, cortes nobres e tudo para o seu churrasco. E tem mais! No nosso mercadinho tem de tudo: enlatados, molhos, pães, frios, vinhos e bebidas bem geladas. Qualidade, variedade e praticidade num só lugar. Açougue do Fumaça. Muito mais que carne, é confiança no seu dia a dia. Nas lojas Nacional Barcarena, que conta agora com sua marca de fabricação própria Mari Benfica, você encontra calçados masculinos, femininos e infantis, bolsas, relógios, óculos de sol, roupas para todas as ocasiões, chinelos, sandálias e artigos esportivos. Tudo com variedade, estilo e aquele precinho especial. Lojas Nacional Barcarena. Aqui você encontra tudo o que você precisa. De volta aqui, e o negócio foi bom e vai melhorar. Conto com você, conto com a tua participação. Lembrando a você que o Contraponto é todas as quintas-feiras aqui às 15 horas, tá? Ontem nós tivemos aqui um programa excelente com o nosso podcast, Cabanos Cast, representante da Equatorial, rendeu pra caramba, tiramos as dúvidas de muita gente. Se você ainda quer tirar as suas dúvidas, entre lá
Vai lá no YouTube, tire as suas dúvidas, esse programa está lá na íntegra, assista lá e tire as suas dúvidas, beleza? Nós vamos mudar agora aqui, nós estamos agora no nosso último bloco, e aí eu te convido a participar agora desse bloco com a gente. A gente vai trazer um tema também que é um pouco chato, mas é preciso trazer porque está repercutindo muito no Brasil e no mundo, tá? Que é esse aqui, Justiça Federal abriu prazo de 20 dias para a União se manifestar sobre os gastos da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, né? E aí, gente, o que acontece? Ela viajou agora recentemente para alguns países como Rússia, China, e ela foi no avião da FAB, né? No avião da empresa aérea oficial da empresa aérea brasileira, né? Então, e da Força Aérea Brasileira. Então, ela fez essas viagens e ela não tem cargo político nenhum, e a justiça agora estão entrando e estão pedindo o quanto que ela gastou e ela vai ter que prestar conta desse dinheiro, né? Então deram um prazo para ela de 20 dias. Aí eu vou entrar aqui com meu amigo. Eu comecei contigo com um bloco, Jairo, então eu vou começar esse bloco com você, meu jovem. Vai me premiar, né? Porque foi uma vez com o Elis, uma vez lá, e agora é a sua vez, né? Nós estamos falando da primeira-dama do país, né? A gente não sabe, às vezes o pessoal me pergunta se o pessoal às vezes faz brincadeira, né? É só uma brincadeira, tá? Falo que às vezes manda até mais que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu quero te ouvir, Jairo. Vamos lá, antes de fazer o meu comentário aqui a respeito, eu quero aproveitar e mandar um abraço para uma audiência muito qualificada aí do Contraponto. O meu amigo e doutor Carlos Bahia está nos assistindo agora. O Carlos Bahia está aqui, eu não vi não. O Carlos Bahia é nosso amigo. Um abraço, Carlos. Aí mandou aqui uma consideração, né, muito importante, muito relevante. E aí eu vou aproveitar e vou pedir para o Carlos Bahia contribuir com essa nota que ele mandou aqui. Mandou também para o Franklin, que o Franklin já leu aqui dos bastidores para a gente, para que ele poste lá nos comentários do Contraponto. Eu acho que contribui bastante. E dizer já de antemão aqui, sobre o assunto passado, né, que eu concordo perfeitamente, plenamente com essa tua informação aqui, né? Totalmente de acordo. Inclusive no programa passado, né, Paulo, nós falamos sobre essa questão da justiça com a própria mão, né, baseado naquele fatídico assunto lá, aquela situação lá dos mototaxistas. Mas vamos lá agora. Então, Bahia, um abraço aí para ti e para todos que nos assistem. Quanto com relação a esse pedido, né, de 20 dias aí da Justiça Federal com relação aos gastos da viagem da primeira-dama, primeiro a gente precisa reafirmar, todo mundo já sabe disso, que ser primeira-dama não é um cargo, né? Não é um cargo, é uma condição de você ser a esposa de um executivo, do governador, do presidente ou do prefeito, né? E você não tem... Até mesmo de um vereador, né? Não, o vereador não é primeira-dama. Né? Porque quando os vereadores andam, eles chamam de primeira-dama, né? A menos que ele seja o presidente da Câmara e na vacância do prefeito, o presidente da Câmara assume e aí a primeira-dama passa a ser a esposa do presidente da Câmara. Exatamente. Né? Isso nas assembleias também. Perfeito. Mas assim, eu acho muito justo porque esses gastos que a primeira-dama tem feito com as muitas viagens, né, aparentemente por tudo que é coberto, tudo que a imprensa cobra, a imprensa nacional, e agora chama a atenção da imprensa internacional, né, tem causado assim, bastante polêmica. Eu não acho nem que seja por causa dos valores tão altos, eu acho que é por causa que o momento que o Brasil está, nós estamos vivendo um momento em que é necessário conter gastos, né, o governo gasta demais e tudo, e aí para completar não só as instituições do governo, os muitos ministérios, as secretarias, as coordenações, mas para completar ainda mais, para agravar mais essa situação, você tem uma primeira-dama que, com todo respeito à posição dela de primeira-dama, né, mas que parece para todo mundo, para todo brasileiro, que ela gasta exageradamente, né, isso desde o começo do mandato. Então já começou fazendo muitas reformas desnecessárias, trocando sofá de valores absurdos, né? Então muitas coisas assim perturbam realmente o pagador de imposto, né? Que sua ali todos os dias para poder, de uma forma direta e indiretamente, bancar essas mordomias de uma primeira-dama, né? Que inclusive tem denúncias de que a primeira-dama tem uma coordenação paga como se fosse uma instituição dentro do palácio do governo onde eles moram. Então tem muita coisa aí a ser verificado, sim. Então não sei se esse prazo de 20 dias, se a primeira-dama, com todo o aparato que ela tem lá, né, de um sistema todo protegendo eles,
né, se vai repercutir, se vai resultar em alguma coisa esse pedido, se de repente eles só mandam para lá, olha, tá aqui, nós gastamos isso, tá comprovado, foi isso, então tá bom, coloca aí debaixo do tapete. Seria muito importante que isso fosse verificado, fosse investigado e que realmente trouxesse uma resposta para a população, né, da forma que confortasse o pagador de imposto. Beleza. A gente está vivendo hoje talvez a maior fraude da história, não só do Brasil, como do mundo, essa fraude do INSS. Né? No programa passado nós falamos um pouco com relação à questão dos Correios. Teve um programa que falou sobre os Correios, sobre o que o Correio está passando hoje, né? Pedindo para se abaixar até salário, se manter no horário de trabalho, etc. E a primeira-dama gastando dinheiro como esse com viagens, em vez de olhar agora para essas situações que nós estamos vivendo. Qual é a tua opinião, Paulo Elídio? Constrangedor. Constrangedor da seguinte maneira. Nós temos um vice-presidente da República. O vice-presidente da República é que tem que fazer as viagens oficiais, não uma primeira-dama representar o país. E já está totalmente errado. Agora, só que a primeira-dama, ela quer aparecer. Essa é a verdade, né? A Michelle Bolsonaro, ela teve uma mudança um pouquinho na visão da primeira-dama, que ninguém olhava tanto a primeira-dama. Então, a Michelle, ela apareceu. Ela colocou um patamar. A Janja, ela foi também seguindo nessa mesma linha de querer aparecer, né? Tanto é que o pessoal dizia, a Michelle que manda no Bolsonaro. Ele quer falar isso aqui, não. No Lula é a mesma coisa. Aí esse grupo também que falava antes lá do presidente Bolsonaro está falando aqui. A Janja que manda. Agora, onde é que está a ruptura nisso aí? É porque o vice-presidente deixa de representar o país quando tem que estar representando. Por exemplo, o Alckmin era para fazer viagem, mas não é a Janja que está representando. Aí o Lula vai e coloca ela no lado de preferência, de posição de honra, que é o lado dele. Aí os outros governadores também começaram a colocar mulher, prefeito, acompanharam nessa farra para a gente que é cerimonialista, que trabalha com cerimonial, aí tem que lidar com essas situações de o prefeito colocar a esposa do lado, o governador colocar do lado. Porque no cerimonial, quem representa depois do prefeito é o vice. A vice-prefeito, o vice-prefeito, o vice-governador, o vice-presidente. Então ele que tem que ficar do lado direito. Aí assim vai montando a mesa sucessivamente. Tanto eu já vou lá para a Bíblia, né? Só para você ter uma ideia de posição de honra, Estevão, quando estava sendo apedrejado lá em Atos capítulo 7, eu acho, ele olha para o céu e diz, eis que eu vejo o Filho de Deus à destra de Deus Pai. E a destra é o quê? O lado direito. A posição de honra que Jesus estava no lado direito de Deus. Então, a posição de honra é do vice-presidente. Mas hoje o vice-presidente, ele está sendo. Aí a primeira-dama vai e usa o avião da FAB, faz gasto no cartão corporativismo, tem um gasto absurdo, e a PGR e as instituições estão fiscalizando, tem que pedir mesmo, saber aonde está sendo gastado dinheiro e por que foi gastado dinheiro, se essa viagem foi oficial do Brasil e por que o vice-presidente não foi. Então precisa ser respondido, tem que acabar com essa farra no Brasil há muito tempo que estão fazendo aí. Minha opinião é essa. É revoltante isso. Meu amigo Franklin Costa, qual a sua opinião? Bom, primeiro, o que a gente tem visto, acompanhado no governo federal, é que o presidente Lula ele sempre está sendo convidado para discutir o livre comércio com o Brasil nos 4 cantos do mundo, né? E quando ele sai para representar o Brasil, tem que ficar o vice. E o vice é o Alckmin, né? Então o Brasil não pode ficar sem um comando. Então eu acho que eles têm tido essa sintonia. O Alckmin já fez algumas viagens para o exterior também, onde o Lula estava como presidente no Brasil. E na sua saída do Brasil, automaticamente ele assume a função de presidente, como já fez várias reuniões ministeriais, como já assinou alguns decretos também, como presidente do Brasil, né? Então eles têm feito essa dobradinha. Em relação à primeira-dama, que toda a questão, sempre está tendo essas, eu não vou dizer falácias, mas suspeitas de uso indevido dos cartões corporativos, né? A Michelle passou por isso também, né? Inclusive houve alguns até apelidos, né? Que falavam, Michelle, não sei o que mais até hoje. Dentro disso aí eles ficam fazendo essa rotulação e também diziam que ela mandava no Bolsonaro, assim como também a Janja, né?
também dizem que ela, que você bem falou, que manda no Lula, né? Se eu perguntar para vocês quem manda na casa de vocês, vocês vão ter que ser sinceros e me dizer. Vai pegar pesado aí, hein? Né? O tema não é esse, o tema não é esse. Né? Quem manda aqui na casa sou eu. Vamos ter sabedoria. Então, até ela aparecer ali na porta. Porque ele não tem sabedoria. Quem manda aqui sou eu, mas quem manda em mim é ela. Né? Então é a mesma coisa, né? Então, tirando da questão da brincadeira, né? Então, eu digo assim, o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Então, ela como esposa, e ele tendo a prerrogativa, porque quando sai, ele é um líder de Estado. Ele não pode ir no avião da FAB, gente, e mandar ela no avião comercial. Não existe essa possibilidade. Até porque ele e a sua família são amparados por toda uma segurança nacional, né? Pelo cargo que vão ocupar durante os 4 anos. Eles perdem muito a sua privacidade, porque eles vão ter que ser compartilhadas com generais, com comandantes, com forças especiais que acompanham onde eles estão para evitar qualquer tipo de atentado, qualquer coisa que vocês sabem que realmente é passivo de acontecer, como aconteceu com o ex-presidente em campanha, né? E que ele teve que terminar o seu mandato com todo o aparato. Até hoje o cara anda de colete, né? Por quê? Porque ele está salvaguardando a vida dele. E todo mundo sabe que o que nós temos de mais precioso, o que é? Cada um. É a sua família, né? Então não tenho nada contra a Janja acompanhar, né, o presidente da República. Em relação às viagens, seres oficiais ou não, eis a questão a ser esclarecido, porque como ela não tem um cargo, né, não tem uma nomeação, eu acredito que só de boca não pode ir, porque a coisa pública que a gente fala é o erário público, tá? E você não faz com ele o que você quer, você faz o que a lei permite. Então, se a PGM está fazendo o levantamento para que possa ser comprovado se há gasto excessivo, se há gasto errôneo, né, que seja feita a devida constatação, se não, que seja também aplicado a lei vigente do nosso país. Okay. Nada contra isso, né? Mas também em relação a toda essa falácia que sai na mídia, que viaja muito, que tem que acompanhar. Ela é a esposa do presidente, ela tem que acompanhar o presidente, porque a esposa tem que estar onde? Ao lado do seu esposo. Porque se ele chegou onde está, foi porque teve com certeza uma base familiar e passa pela figura da esposa, né? Para ele poder chegar onde ele chegou. Perfeito. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer uma réplica? Deus me livre. Então vamos lá, continuar aqui. Nós vamos agora para o esporte. Pronto, beleza? Fechamos esse bloco. Falando sobre isso. Não falando do Paysandu. Não vamos falar do Paysandu? Agora vai vetar? Não falando do Paysandu, tá bom, porque agora acabou a desculpa do nosso técnico, né? Era um excesso de jogos, então agora acabou. Beleza, gente, eu convido você agora. Eu te faço Ele você quer que tá aí. matar o assunto, entendeu? Eu já entendi. Tá? Vamos lá. Agora, nesse bloco ainda, a gente vai falar o seguinte: vamos fechar nesse bloco falando sobre esporte, mas eu queria te convidar que o novo técnico, o Carlo Ancelotti. Isso. Como foi que o presidente falou? Que você falou para mim? Lancelotti. Tinha que ser é o rei lá. Então, se você fosse o técnico, quem você escalaria e quem você não colocaria na sua equipe? Escreva aí pra gente, mande no chat, que eu quero ver aqui os nossos parceiros e falar, né, da nossa seleção paraense, que é o Remo. Mas eu vou entrar nesse mérito depois, mas eu queria ouvir vocês, o que vocês estão achando, e lembrando que o Brasil já começa a fazer o seu primeiro jogo já com o novo técnico no dia 5 de junho contra... Lembra aí, Guilherme, tem como lembrar aí? Acho que é contra o Equador, né? Equador, pronto, é contra o Equador, exatamente. Primeiro jogo da seleção brasileira já sob o comando, do Carlos Ancelotti. Para nós vai ser Lancelotti. Beleza? Segundo, ele pediu um monte de coisa para ser o técnico da seleção, né? Lembrando toalhas brancas, não foi? Exatamente. Quer tomar banho de água mineral, etc. E vamos lá. Todos os técnicos que vêm para o Brasil, ou todos os técnicos que são da seleção brasileira, fazem praticamente quase as mesmas exigências. Mas será que quem manda não é quem paga?
Aí eu quero ouvir vocês agora. Eu vou começar com quem aqui? Eu vou começar agora sim, com Jairo Castro. Ou já comecei com você? Começou por última rodada. Então, foi vou ele. começar então com Paulo Elide. Volta a Pronto, rodada, exatamente. pronto. Paulo Vamos falar Elide é sobre especialista sobre esporte. Vamos falar no como um esporte. cara que entende do negócio e vai falar pra gente agora. A exigência ela é feita, é normal. Todos os técnicos fazem isso, né? Olha para aquela câmera. O Jorge Jesus, quando ele veio para o Flamengo, ele trouxe toda a comissão, psicólogo, os preparadores físicos, auxiliar, só não trouxe a equipe médica, porque o Flamengo tem uma equipe muito boa de fisiologia e também de medicina esportiva. Mas os outros técnicos, Abel lá no Palmeiras também tem toda a comissão dele. Então o novo técnico, o Carlos, o Lancelotti, né? Ele fez a mesma coisa, fez a exigência dele, né? Ele quer a comissão dele, ele quer os auxiliares dele, quer a pessoa de confiança. A única pessoa que não fez isso foi o Felipe Luiz no Flamengo agora, que ele pegou toda a equipe que já estava lá no Flamengo e montou a comissão dele. Mas os outros técnicos todos fazem isso. Olha, quem está aqui no Paysandu? No Remo. No Remo, o técnico trouxe o Mancha, que sempre acompanhou ele desde o CRB lá em Alagoas, passou pelo Goiás, pelo Vila Nova. Então, sempre acompanhou o técnico. Então, ele fez as mesmas exigências. A CBF estava querendo ele há muito tempo e disse, olha, tudo que tu pedir, a gente vai te dar. Então, foi isso que aconteceu. É normal. Dentro do futebol, isso aí é normal. Para quem não acompanha o futebol, acha, não, é muita exigência. Não, é normal. Beleza. Vamos lá, Franklin. Eu vou dar um exemplo caseiro, tá? Nada contra, inclusive... O Pedrinho. O Carlos Ancelotti, né? Que seja muito bem-vindo. Eu acredito que o futebol brasileiro, na parte técnica, foi dado oportunidade para muitos nomes e eles não conseguiram colocar em campo uma dinâmica, uma proposta de jogo, uma proposta brasileira. O Brasil sempre foi um time muito ofensivo, né? E não conseguiram fazer isso. E a resposta caseira, que eu digo, é a mesma coisa que acontece hoje com o Paysandu Esporte Clube, né? Não quero comparar uma seleção brasileira com nosso time aqui do estado do Pará. No entanto, é um técnico que hoje está com a cabeça a prêmio, e aí você pode tirar ele, pode colocar 500 no lugar, entendeu? Sendo que as peças são os jogadores. Quem entra em campo são os 11, né? E aí esses 11 eles precisam também ter o suporte de quem está no banco, que pode entrar e pode definir uma partida, né? Então você precisa ter essa base criada. E hoje o Brasil ele passa realmente por uma safra de jogadores muito bons individualmente, mas que coletivamente não conseguem defender a altura a camisa da seleção brasileira. Então você pode trazer o Carlos Ancelotti, você pode trazer o Guardiola, você pode colocar quem for. Possivelmente essa seleção não vai render, porque a nossa safra de jogadores são jogadores que nasceram num outro patamar. E Franco, eu posso fazer uma observação? Né? Sim. Posso fazer? Colocaram o Fernando Diniz, que era campeão das Américas pelo Fluminense. Era o técnico da moda. Não vingou. Os jogadores afundaram ele. Aí pegaram quem? Técnico do Flamengo, campeão da Copa do Brasil, estava no São Paulo fazendo um grande trabalho, bora levar para a seleção brasileira. Afundaram com ele lá. Por quê? São jogadores. São jogadores. A nossa safra, hoje, se tu for pegar o ataque... Quem é o destaque na Europa? São muitos argentinos em todas as ligas. E hoje, qual a seleção na América está mandando? É a Argentina. É argentino. Obrigado, Paulo. E assim, quando a gente fala safra, é justamente você ver as atitudes extra-campo, entendeu? Que os bastidores, se você for ver hoje um vestiário da seleção brasileira, meu amigo, tem maquiador, tem cabeleireiro, tem o cara que vai fazer escova rotativa, tem o cara para fazer o delineamento. Cara, o futebol mudou. Tá feito. Então, assim, hoje os atletas da seleção brasileira são cheios de vaidades. E vaidade com um jogo, né? Que vai Eu não vou cabecear a bola que vai atrapalhar o meu penteado. O cara para, às vezes, depois de um lance, para olhar pro telão para ver se ele vai aparecer. Se a lente que ele colocou na boca dele vai aparecer legal para mídia. Então, eu digo assim,
cara, começa aí a coisa errada. Cara, eu sou da época que o pessoal, quando ia entrar pra jogar, vinha todo mundo com cavaquinho, pandeiro, tudo. Você vê as seleções que foram campeões mundiais. O cara não tava nem se a camisa tava pra dentro, você tava pra vestiário, fora. eles ficavam jogando uma bola no outro, sem camisa, entendeu? Por quê? Agora porque cada um leva eles o quê? Leva um barbeiro, é? Oi? Cada um leva um barbeiro agora? Cada um tem um barbeiro, tem um que é para fazer uma lista desse lado, outro é para fazer uma lista desse lado, o outro é para botar uma lista na sobrancelha. Então, assim, o futebol de verdade hoje, digamos assim, esse excesso de vaidade, eu ia falar outra palavra, de viadagem. Não pode usar vaidade. esse termo aqui. Não pode usar esse termo. Percebi. Perdão, pensei alto, né? Isso, no campo, o que acontece? O cara, quando ele pega uns corãozinhos, ele faz um teatro, ele dá uma cambalhota, ele é quase uma Daniela Hipólito. Eita! Entendeu? Tu tá voltando de novo, calma. Né? Então, eu digo assim, hoje, esse é o problema. Hoje é Hipólito, né? Então, assim, essa geração Caicai, infelizmente, não chegou a lugar nenhum, não ganharam nada e perderam tudo nos últimos anos. A geração do Neymar. Não ganhou nada, perdeu tudo, é a geração do Caicai. É a geração do Caicai. Então, talvez o Carlos Ancelotti, com a prerrogativa que chega como grande mandatário, um top 1 a nível mundial como técnico, e espero que ele tenha uma felicidade maior diante da seleção brasileira, que ele possa ter prioridade dele e da comissão técnica dele de escalar os times, e não patrocinadores que querem ver o seu atleta, o seu medalhão dentro de campo prejudicando a nossa seleção. Beleza. Só rapidinho, antes do Jairo aqui, o Jairo, quando ele é tu agora, né, Jairo? Não tô errando não, né? Não esqueci de ti não. Então, presta atenção. Diz assim, seleção brasileira, saiu uma postagem aqui. Dia e horário para a primeira convocação de Lancelotti. Ancelotti. Olha, vai chamando Carlos Ancelotti, que ser Lancelotti, vai. Ancelotti, tá? Porque esse cara falou do presidente, poxa. Vamos lá. Experiente treinador italiano, vai fazer a sua estreia no dia 5 de junho contra o Equador, foi aquilo que a gente tinha começado a falar. Noticiamos isso. Então, Jairo, o que tu me diz? As colocações aqui do Franklin junto com o Paulo foram perfeitas. Não sei nem o que sobrou para te falar. Pois é. Né? Mas sempre tem alguma coisa para falar. Sempre tem, né? Agora, a gente vê, por exemplo, eles com as chuteiras rosa, que virou moda esse negócio de chuteira rosa. Não tinha nada a ver. Até pares diferentes agora, até né? pares diferentes, azul, na verdade. Uma rosa, a gente não fica meio assim. Mas o meião já é cortado. Não tem mais meião inteiro. Tem o goleiro usar camisa de manga comprida agora. A gente não sabe o nosso goleiro do Paysandu, que ia levando um frangaço porque ele estava ajeitando a caneleira, porque saiu na meta. Porque se ele tivesse com o meião inteiro... Na hora de bater a foto, se tivesse feio... Não, se o meião tivesse inteiro... Beleza, mas o leão é... O leão é cortado pela metade. O leão tava saindo. Apaixonado, cara. Meu secretário Pedrinho. Pela segunda vez, só ao vivo no programa, ele fala do leão. Tá? É um apaixonado. Mas vamos lá. Pedrinho, quando foi técnico da seleção barcarenense, que ele foi campeão e levou também toda a comissão dele. Ele fez as exigências por José Maria Góes Rodrigues, que era o presidente da Liga, o Zezinho Rodrigues, para ele levar a comissão dele. Olha aí. Olha, algumas histórias do E quem teve a oportunidade, né, Paulo, de ver o Pedrinho jogar. Vamos trazer o Pedrinho aqui para falar um pouco. Ele era um Zidane da atualidade dele. É mesmo? Ele chegava para treinar, o Pedrinho. Eu acompanhei. Ele chegava para treinar quando o estádio era em frente ao Cônego Batista Campos, que é a praça agora José Pinheiro Rodrigues. O treino começava às 3h30, ele chegava 1h30, 2 horas e começava a dar volta ao redor do estádio, na preparação física dele. Porque na preparação física não tinha, jogava a bola, todo mundo corria, era desse jeito o treino. E ele corria antes e batia a falta, por isso que ele era um bom batedor de falta. O Pedrinho tinha um bom gás. Beleza, vamos lá. Jairo, não tem mais. Tá contigo. Nós já temos 2 registros aqui, né? Leão, eu sou Remo. Ele falou. Verdade. Remista. Tá amarrado. Que o leão corta tudo. Vamos lá, que o leão corta tudo. Vamos lá. Quando falar esse nome, tem que falar, né? Ancelotti. Tem que fazer assim, senão... Ancelotti. Não é Ancelotti, é Ancelotti. E tem que fazer o gesto, né? Do italiano lá.
Vamos lá, eu não tenho que se discutir esse nome, inclusive em programas anteriores nós já falamos sobre a capacidade dele quando era ainda uma mera especulação de vir ou não para a seleção brasileira. E aí, o que sobrou para o Jair falar? Os dois estão cobertos de razão. Mas eu queria fazer um destaque aqui em relação a exatamente a convocação dele, né? Por uma parte me alegra, porque a gente quer a seleção brasileira voltando a jogar o bom futebol histórico que ela sempre jogou. Por outro lado, me deixa triste porque também desfalca a minha segunda seleção, né, que é a seleção do Flamengo. Então são 6 jogadores de ponta do Flamengo, né, que nesse período aí vão desfalcar o Flamengo para as próximas rodadas. Estão na pré-lista. Pré-lista. Né? Mas inclusive pode chegar a 8 do Flamengo, né? E aí isso também dá uma prejudicada ali nessa batalha que o Flamengo está para voltar a ser campeão. Isso é uma paixão minha, mas né, não é maior do que a paixão do Remo, tá? Mas vamos lá. Agora com relação a essa questão dessa má safra que nós temos no futebol. Eu não sei se vocês viram, abri um parênteses rápido, porque eu não sei se vocês já viram o Guilherme jogando na zaga. Quem? Qual Guilherme? Esse Guilherme aqui. O Guilherme? Nosso Guilherme. Ele joga futebol? Uma vez eu convidei o Guilherme para jogar lá no Galo Velho. Para jogar lá no Galo Velho, aí colocaram o Guilherme na zaga. Meu irmão, arrebentou na zaga. Mas arrebentou o quê? Todo mundo não? Todo mundo e jogou muito. Distribuía a bola, saía na frente. Cara, tranquilo. Eu pensei que ele só jogava tênis. Precisa ver. Por isso que eu tô falando. Tem algumas coisas aqui que, sabe, colocaria o Guilherme nessa zaga aí. Mas vamos lá. O que acontece de fato com essa safra de jogadores? Primeiro é o seguinte, eu costumo dizer que infelizmente essa geração ela perdeu os quintais. Eu tô falando dos quintais mesmo, aquele quintal que era cercado com estaca, aquele quintal que tinha uma árvore que a gente subia, né, que a gente caía de lá, que a gente furava o pé, entendeu? Então essa geração que perdeu o quintal, ela perdeu a rua, e ela perdeu a rua de jogar na pissarra, a bola ia quicando, ia pulando e tu tinha que dominar essa bola, né? E isso tu fazia descalço, até que tu chegava a um ponto que era muito raro dessa juventude que hoje é adulto, que está na seleção, calçar uma chuteira, que foi a geração do Romário, até a geração do Kaká e do Ronaldo Fenômeno, né? Eles ainda passaram por isso, de jogar no barro, jogar na irregularidade do solo, onde tinha que dominar uma bola difícil de dominar e tocar e fazer um bom lance ali. Então quando nós perdemos isso, nós temos uma geração inteira, que é essa que está posta agora, essa que vai disputar todos esses campeonatos, que colocaram uma par de chuteira cedo, já começaram a treinar com par de chuteira e não foram para um solo irregular. Onde é que essa juventude está hoje treinando? Está treinando nos gramados sintéticos, onde a bola rola direitinho, onde tem uma pessoa te dizendo assim, olha, toca a bola, não segura a bola, não dribla, dá um passe e fica estimulando essa geração a fazer isso. O que acontece? Nós perdemos ao longo desse período aí o poder criativo, o poder de inventar, entendeu? O samba, a capoeira, que isso fazia parte, que vocês falaram aí dos bastidores, né? Cadê isso? Não tem mais ninguém samba na seleção brasileira. Tomara que não esteja no talvez um. A gente pegou pesado, talvez um tango. Tango, né? Então quando essa geração perde o quintal, perde o subir na árvore, perde esse tato, esse sensorial, né, descobrir para onde a bola vai quando ela bate na pedra e vai sair da direção, né, e tem que dominar aquilo ali, quando ela perde isso, ela perde a essência do que era o futebol brasileiro. Perfeito. O futebol brasileiro está dominado por marcas, por vaidade, né, e por muito dinheiro logo cedo na vida desses jovens. Já imaginou um jovem de 17 anos recebendo 14 milhões de euros? 17 anos. Só para tu ter uma ideia, só para abrir esse parênteses aqui teu, Jair, onde a escola Maria Ceci, a escola Palmira Gabriel em Barcarena sede, era o campo do Ponte Preta. Aonde é o materno infantil, era o campo de pelada do Bairro Novo. Aonde era a Praça do Caiate, que era o antigo aeroporto. Até agora foi bom as trocas aí, tá? O que acontece? Era campo de futebol. Então se perdeu o campo. Hoje em Barcarena sede você tem o Rodrigão. Do estádio lá no lado, né? Você tem o Rodrigão. E aí você não tem mais outro campo aberto. Entendi. Você entendeu? Que é particular, né? Aqui na Vila dos Cabanos a gente tem o... Aqui tinha um monte também, né? Tinha. O Sangue Areia. O Sangue de Areia. Acabou o Sangue Areia. Só tem o Sangue Areia agora. Então o que acontece? A gente... O município vai evoluindo, tudo, e vão perder. Então o que o Gério está falando é uma discussão nas favelas, que deixa o espaço da terra de chão, né, da terra de chão para ter a bola de várzea mesmo. São essas coisas aí. Vamos lá, a gente vai fechar agora aqui, mas eu quero aproveitar
para quem não sabe, esse aqui foi o campeão do Buffalo Man que teve na semana passada. Na categoria dele. Sobre o Remo Paysandu nesse Não, edição, porque é o seguinte, o meu genro, ele tá assistindo, ele é da Extrema Leão, da Extrema. Negócio de extrema. Ele é da Extrema, que se o Paysandu estiver jogando na Europa contra o melhor time lá, ele continua sendo o Remo e quer que o Paysandu se lasque. Tem uma vaga aqui dessa de 500 para ele. Então ele é da Extrema. Mas, como a gente já está já com o nosso tempo já fechando, então enquanto você pega lá, meu amigo, os seus troféus... Já vou pegar aqui. Né, eu vou aproveitar isso. E olha que ele falou que ele estava almejando o 3º lugar no programa retrasado, não foi? Pois é. Porque ele estava voltando de contusão, né? Teve um rompimento do seu tendão de Aquiles, ele, digamos assim, veio na superação e graças a Deus se sagrou o grande campeão que é, né? O Paulo. Olha, Antônio Barbosa fala assim mesmo, o que os técnicos querem hoje é milhões do Brasil. Aí ele colocou aqui também, para distribuir camisa a qualquer técnico brasileiro serve. Aí ele manda aqui, meu amigo Franklin, tá bem aqui, o negócio do coração tá bem em cima. Está com o leão na ponta da língua. Pô, Barbosinha, não fomos só nós. Ele é remista, tô engasgado com esse leão. O nosso amigo Marco Mendes está participando pra caramba aqui, ele falou num ponto aqui. Ele tá parabenizando você pela sua fala, disse que você muito bem na tua fala com relação à primeira dama. E ele falou um negócio aqui, mas eu vou aproveitar e mandar isso que ele falou, que eu quero aproveitar e mandar um recado aí, tá? Ele disse assim mesmo, bem aqui, botou o polo perfeito, mas cadê? Foi bem aqui, tá aqui. Caramba, é uma pena que um programa tão bom ter que estar falando de Lula e Bolsonaro, né? Eu também não queria... tanta razão com o comentário. Eu concordo. É o que dá audiência, né? É uma conversa interna da gente tocar nesses assuntos, mas infelizmente a gente tem que trazer o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E o que está acontecendo no Brasil, muitas das vezes, infelizmente, o governo que está hoje está deixando a desejar alguns pontos, né? A gente não pode deixar passar batido esses assuntos, mas não vai ser tema da nossa... Hoje, por exemplo, não foi tema, né? A gente falou muito pouquinho com relação ao governo, a não ser o menino até falou da esbanja, né? Esbanja, é Janja, tá? Mas vamos lá. Meu amigo, fale um pouco dessa competição que houve, que parou Barcarena, né? E você saiu campeão e saiu de uma cirurgia recente, ainda está tratando isso, como lembrou o Marco Mendes, né? Ainda está tratando fisioterapia e chegou em primeiríssimo lugar na sua categoria. Conta para nós como é que funciona. Olha, o triatlo ele foi dividido em duas modalidades, que o triatlo tem o sprint, tem o standard, tem o olímpico, tem o 70.3 e tem o full. E tem o B512, que são 512 quilômetros. Mas, voltando aqui para Barcarena, que aconteceu aqui, foi a prova do Buffalo Man, teve duas modalidades, né? Duas categorias. Aqui nada 750 metros, pedala 26, que era 25, mas tinha que dar 2 voltas no circuito, que dá 26 quilômetros, e depois correr 5. A distância longa distância, nada 1.900 metros, pedala 90 quilômetros e depois corre meia maratona 21. Esse aí eu não participei porque eu estou voltando de cirurgia. Eu estou há 5 meses, uma cirurgia no tendão, ainda estou fazendo recuperação, fisioterapia aí na Fisiocentro. Mandar um abraço pro meu amigo Will. A gente está fazendo fisioterapia, estou com 5 meses, ainda o meu fisioterapeuta disse que eu estou a 85%, não recuperei 100%. Na segunda-feira, após a prova, eu estava na fisioterapia fazendo o eletro. 30 minutos, né, para recuperar o tendão. Então a gente está batalhando. Eu não tinha uma percepção, Salomão, Jairo e Frank, da importância que eu tinha no triatlo, porque eu sou caçula, eu tenho 4 anos de triatlo. Tem gente ali que tem 15 anos, 20 anos, né? Mas também, depois da prova, tinha pessoas que vieram me abraçar, ficaram muito felizes com a minha volta. Eu fiz essa prova juntamente com o fisioterapeuta, minha staff, que é a minha filha. A gente programou toda a prova. Não, a gente não vai puxar aqui, a gente vai concluir a prova. A meta era concluir a prova. Nadar os 750 metros abaixo de 15 minutos, eu nadei a 14 minutos e 40 segundos. Era pedalar abaixo de 45 minutos, deu para a gente bater uma velocidade média de 32 km por hora, quase 33, que deu uma faixa de 42 minutos. E correr com um pace de 6,10, sem forçar nadinha.
E nós corremos nesse pace. Então tudo que a gente programou foi feito. Agora só que teve na bike, eu dei uma puxada, e na natação, a maioria dos competidores na natação saíram em terceiro no geral. Eram mais de 60 competidores no sprint, e eu saí em terceiro. A bike, eu finalizei a bike na quarta colocação no geral. E na corrida, eles correram melhor, né? E eu tive que segurar a corrida para não puxar. Mas na categoria deu para chegar em primeiro lugar. Para mim, tipo assim, fazer a prova era uma vitória. Estar ali no Búfalo depois de 5 meses de romper o tendão de Aquiles, na minha idade, e voltar em 5 meses, assim, fazer o triatlo foi muito bom. Agora, Salomão, eu não vim na quinta-feira porque eu estava me recuperando da virose. Na terça-feira eu estava na UPA. Na terça-feira eu estava na UPA tomando medicamento e soro. Aí veio quarta, quinta, eu não pude vir aqui, que estava muito mesmo, virose, ainda estava forte. Aí teve a sexta-feira e no domingo a gente foi para a prova, ainda teve a questão da virose. Mas graças a Deus a gente foi agraciado. Quando eu vi que eu pensei que eu estava fora do pódio, eu dei uma puxadinha a mais, né? Aí veio e foi brindado aí com o primeiro lugar. Eu fiquei muito feliz com o troféu. Ali tá no sprint, tá o meu nome lá, né? Paulo Elídio, o troféu de campeão, primeiro lugar na nossa categoria. E no geral, eu terminei em 12º no geral. Meu amigo, mais uma vez, parabéns. Superação. Superação total. O recado que fica para o pessoal que tem a partir dos 50 anos. Não parar, sabe? Desiste, não desiste, Franco. Inspiração para mim. Não, ele é uma inspiração para mim, tanto que eu fiz uma cirurgia, eu estava compartilhando com vocês, né, que da cirurgia do rompimento do menisco e do tendão cruzado anterior. E aí eu fiz algumas 60 sessões de fisioterapia, mais ou menos tem 1 ano e 10 meses, e eu voltei a sentir a mesma perna operada. Eu pensei que eu tinha até rompido novamente esse tendão, mas graças a Deus na ressonância deu que ele está no lugar e o que eu preciso fazer é fortalecimento. E aí, graças a Deus, eu tomei a iniciativa, já estou, digamos assim, no 3º dia de 30 dias, né, de fazer realmente uma reposição muscular. Tá doído, tá difícil, mas vamos lá. É isso aí. Então, você que está aí na sua casa assistindo nosso programa, tá aqui, ó. Paulo Elídio, superação, um cara que passou por um momento difícil. Ele falou até comigo antes do campeonato aqui que talvez ele nem voltaria, né? Mas tá aqui, voltou e voltou bem, voltou por cima. Então, voltamos. É isso aí. Vamos ficar de pé? Vamos se despedir do pessoal aqui. Parabéns. Valeu, amigão. Obrigado. E ano que vem, se Deus quiser, ainda tem sendo alguma competição ou não? Vai ter em agosto da Liga Paraense de Triatlo, né? Não vai ser em Barcarena? Não, vai ser em Mosqueiro, porque da Liga Paraense de Triatlo eu sou atual campeão na minha categoria, campeão paraense, né? Então a gente vai voltar, já teve várias competições, não dá mais para ser campeão, mas dá para voltar. Para quem pensava que só ia voltar em 2026, a gente está voltando a fazer o sprint, coisa pequena, assim, um básico do triatlo, né? Que não desgasta tanto. Mas a intenção é representar bem o meu município, né? Eu passar com a bandeira de Barcarena, representar o meu município, a minha cidade, é um motivo, um privilégio muito grande, é uma honra estar representando Barcarena em todos os eventos. Então vai ter em Mosqueira em agosto e nós estaremos lá em nome de Jesus para representar a nossa cidade. Eu espero que você esteja no primeiro lugar, mas se você levar a terceiro ou segundo também já é uma bênção. Já, com certeza. Franklin, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Jairo Castro, tamo junto. Tamo junto. E misturado. Paulo Elídio, mais uma vez, obrigado. Nossa audiência, mais uma vez, obrigado. Parabéns. Mandar, né, mais uma vez, um abraço para todos que acompanharam a nossa programação. Mandar mais uma vez um beijão para dona Madalena, de 76 anos. Eu falei 74 no programa de ontem. Ela me consertou, falou: não, 76 anos. Quero chegar lá. É meu sonho. Então, mais uma vez, muito obrigado, dona Madá, que está assistindo a gente. Obrigado a todos os nossos querido. Vamos falar. Fala comigo a palavra. Eu tenho dificuldade de falar isso aí. Telespectadores. Muito obrigado por vocês. Para confundir mais um pouco, senhores telespectadores. Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente se encontra aqui de novo na quarta-feira com o podcast. Na quinta, o Contraponto. E lembrando a você, dia 2, coloca na tua agenda aí, vai ser o lançamento da JC News, que é o nosso jornal cabano, todos os dias aqui, às 12h30, às 14 horas. E essa galera vai fazer parte como comentarista, viu? E vai ter o esporte, sim, vai ter bloco de esporte, bloco de emprego. E vamos ver o que a gente vai fazer com o nosso Guilherme também. Não, vai ser, a gente está com Carlos Baruch.
Caboclo de 130 quilos, mas que, rapaz, ele é um peso, literalmente. Um cara muito bom no que ele faz. Por isso que ele veio para a equipe. Eu já dei a minha proposta para o Salomão, do que eu quero fazer dentro do município de Barcarena. Então, pronto. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Beijo no coração de vocês e até semana que vem. Valeu, Obrigado galera. pela audiência. Um abraço. Carinho. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.